boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Reis, eu sou coordenadora do setor acadêmico do Museu do Holocausto, e hoje eu estou aqui para mediar esse debate sobre os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Queria lembrar vocês que, para quem está acompanhando pelo Zoom, vocês podem participar do debate deixando perguntas na opção Q&A, que aparece embaixo do vídeo. E ao longo do debate eu vou estar olhando essas questões e trazendo aqui para as nossas convidadas para que a gente faça algo bastante interativo. E também para quem está acompanhando no Facebook, peço para que vocês deixem as perguntas nos comentários do vídeo, certo? Então, queria apresentar as nossas convidadas, né, que são especialistas nesse assunto do Estatuto da Igualdade Racial, que é a Thaís Pinhata. Ela é advogada criminalista, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná. A Thaís também é pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, Thaís. Obrigada. Boa tarde, Bruna. Eu que agradeço pelo convite, fiquei bastante feliz. Agradeço principalmente ao Francisco Malma, né, que proporcionou esse contato. Espero que a gente consiga fazer um debate bastante proveitoso no dia de hoje. Também vai ser. A nossa segunda convidada é a Franciele Nascimento. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito do Estado pela mesma universidade. Ela é pós-graduada na Fundação Escola do Ministério Público, FEMPAR. Boa tarde, Franciele. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e espero também que a gente possa fazer um debate bem bacana nessa tarde de hoje. Sim, sim. Bom, gente, então, dando início ao debate, a gente sabe que dia 20 de julho, agora, essa última segunda-feira, nós celebramos aí os 10 anos da Lei 12.288, né, referente ao Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, a igualdade é lei e deve ser cumprida, né? Depois de uma década, eu acho que ficam algumas questões aí no ar, como, por exemplo, o que mudou para a população negra nesses últimos 10 anos. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e também sobre como que foi o processo de construção desse estatuto. Então, quem quiser começar a falar um pouco a respeito, fica para vocês. Quer começar, Fran? Quer que eu comece? Tanto faz. Pode começar, Teresa. Então, vou começar de trás para frente das suas perguntas. Acho que é legal a gente sempre contextualizar de onde surge o Estatuto. O Estatuto, ele foi uma aglomeração de diferentes demandas dos movimentos sociais, principalmente do movimento de mulheres negras. E isso se reflete muito no texto que foi proposto e que, ao fim das contas, acabou não sendo exatamente o texto aprovado, mas ele trazia diversas demandas de movimentos sociais, inclusive demandas que já tinham sido protocolizadas tanto na Câmara quanto no Senado. Então, ele fez essa união dessas demandas e propôs um texto que tratasse da população negra de maneira holística. Então, ali a gente encontra temas de saúde, de educação, de religiosidade, de aceitação, tudo tratando em pequenos detalhes. Naquele momento, ele foi proposto pelo Paulo Paim, isso em 2000. A primeira versão foi já em 2010, né? A aprovação, ele foi proposto em 2000 e recebeu uma nova versão em 2003, e ainda mais uma nova em 2006. Aí, fruto de trabalho das audiências públicas, de debates internos das comissões e também de debates levados ao público. A construção, ela se deu ao longo de muito tempo. A proposta ela foi feita lá nos anos 2000 e ela só foi aprovada 10 anos depois.
Isso deu um espaço muito grande, tanto para o debate legislativo, quanto para o debate público. Muitas entidades, à época, apresentaram diferentes demandas, entidades que já haviam participado da construção e entidades que não haviam participado da construção, e muitas entidades também para se opor àquilo que estava sendo colocado ali, principalmente na questão das ações afirmativas. E com isso foi se amarrando um texto que visava trazer para a população negra formas de garantir acessibilidade e igualdade em todos os campos da vida civil. Você quer falar alguma coisa, Fran? Estou falando um monte. Pode ir falando, Thaís, depois eu complemento. Então, foi feito esse trabalho que resultou no texto que foi aprovado em 2010. Nesses últimos 10 anos, e aí é importante notar, não só nos últimos 10 anos, mas também durante o debate do texto, outras leis foram sendo criadas aproveitando o que ali se debatia e depois aproveitando o que já tinha sido aprovado. Então, foram criadas, por exemplo, a Lei do Ensino de História da África, que é a Lei 10.689, estou correta? 10.639, de 2003, e foram feitas diversas portarias. Talvez a mais comentada seja a portaria 992, de 2009, veja, ainda antes da lei, que foi a que estabeleceu a Política Nacional de Saúde da População Negra. Após o Estatuto, daí nós temos várias outras leis também que saíram usando do que foi prescrito ali. A principal talvez seja a lei de cotas no ensino superior. A gente também tem algumas relacionadas às cotas e ações afirmativas no trabalho, no serviço público, mas a principal e mais comentada é com certeza a do ensino superior. Todas essas leis, elas bebem do estatuto uma mesma coisa, que é as definições. E muita gente acredita que realmente a maior contribuição do estatuto foi essa. Ele deixou claro para os órgãos jurídicos e para as pessoas quais seriam as definições de alguns critérios que antigamente se definia de maneira mais livre, como, por exemplo, discriminação, preconceito racial, ações afirmativas, e até a própria questão de quem seria o povo negro. Então, tudo isso foi debatido à exaustão e tem definição graças ao Estatuto. Isso quer dizer que não existiam definições anteriores? Não, existiam. Mas é no Estatuto que elas ganham uma uniformidade que passa a ser aplicada em outros lugares. Por exemplo, a questão dos povos negros. Se definiu ali no Estatuto que é negro aquele que se auto-identifica assim. Foi isso que deu base, por exemplo, à lei de cotas, que veio logo depois. Então, o Estatuto ele teve primordialmente essa capacidade de agrupar e homogeneizar algumas questões que antes não se tinham homogenizadas para o direito. Fran, você pode falar um pouquinho? Eu acho que o Estatuto, assim como algumas leis que a gente tem nesse sentido de propositivas para grupos historicamente excluídos, como a gente teve também depois a Lei Maria da Penha, a gente teve antes, quer dizer, a Lei Maria da Penha, algo que eu identifico como de fundamental importância é isso que a Thais falou, de trazer o tema para o debate. Porque, assim, historicamente, o Estado brasileiro tem um problema que é tentar ocultar, digamos assim, os seus problemas sociais. A velha crença de tentar não trazer para o debate público os problemas que existem na comunidade e tentar, numa crença de que eles vão se resolver sozinhos, né, sem uma intervenção estatal. E o Estado brasileiro, até 1995, que foi quando Fernando Henrique Cardoso tomou posse, até então, nenhum dirigente nacional da cúpula federal tinha se colocado nacionalmente e internacionalmente declarando que no Brasil existia racismo. A política dos governos
sempre foram de dizer que aqui não existia racismo, logo não eram necessárias políticas de inclusão da população negra. O primeiro, acho que o primeiro avanço que o Estatuto trouxe, ainda que as discussões acontecessem, é diferente, quando o direito toma para si esses conceitos, né, e estabelece em lei o que realmente, olha, existe a discriminação é isso, e em especial também essa questão do recorte de raça e gênero ao mesmo tempo, demonstrando que sim, existe uma hierarquia social, e nessa hierarquia social as mulheres negras, mesmo comparada com homens negros, e mesmo comparada com mulheres brancas, elas estão num lugar menos privilegiado ainda, porque elas sofrem simultaneamente esses dois tipos de discriminação. Então, acho que esses conceitos, quando ele está ali documentado, né, num documento jurídico que tem uma chancela do Estado, eu acho que é muito importante, porque aí ganha-se assim, força, né? Tem um aspecto simbólico, né, do direito, que é ele atribuir nome às coisas e a partir de então a gente conseguir poder reivindicar aquilo que está na lei. A implementação agora é um outro ponto, né, Thaís, que a gente pode conversar. Acho que Com certeza. Eu só Franciele, queria acrescentar que... Pode falar. Desculpa. Te falou por si. Eu queria Não, acrescentar que, na realidade, isso que a Franciele colocou tem a ver com o que hoje a gente tem chamado de racismo estrutural. Naquele momento, a gente ainda não tinha essa denominação, né? Se falava muito na questão do racismo institucional, que são as instituições trabalhando de maneira discriminatória. E hoje a gente tem uma leitura que aponta para esse outro lugar, que é o do racismo institucional. Do racismo estrutural, perdão. O racismo estrutural, ele pode ser entendido, em linhas gerais, assim, como a formalização de um conjunto de práticas institucionais, mas aí não apenas institucionais, elas também são históricas, culturais e interpessoais dentro da sociedade, que vai colocar algum grupo étnico ou social, e daí não são só os negros, pode ser qualquer grupo, em uma posição de melhor sucesso e que, ao mesmo tempo, prejudica o outro grupo em função de raça ou de etnia. Isso quer dizer o quê? Que é o racismo sendo utilizado como estruturante da sociedade. Por isso que é tão comum que a gente escute, quando você entra em debates antirracistas ou vai ler sobre o tema, frases como todos somos racistas, brancos e negros, todos. Por quê? Porque a nossa sociedade se estrutura de maneira... Se estrutura tendo por base o racismo, de maneira a que negros sejam desprivilegiados em relação aos brancos. Eu acho que tem uma coisa que dá para a gente destacar nessa questão toda, que o racismo que estrutura a nossa sociedade brasileira, ele é extremamente sofisticado, está ancorado nessa ideia de uma democracia racial, e aí eu até estendo essa questão para o que a Franciele tinha comentado, né? A gente percebe que demorou para a institucionalização dessas leis, né? Elas demoraram para acontecer. Será que isso se deve ao fato de que a nossa sociedade está baseada nessa falsa democracia racial e de que aqui a gente convive sem grandes conflitos, sem racismo, né, que muita gente acredita? Vocês acreditam que tem relação com essa questão? Sim, eu entendo que sim. O mito, né, que a gente chama de mito da democracia racial, ele foi estruturado durante muito tempo e foi internalizado pelas pessoas. Infelizmente, a gente tem uma sociedade racista em que as pessoas não se reconhecem enquanto racistas. Isso tem várias pesquisas que demonstram que as pessoas, as que reconhecem que existe racismo no Brasil, elas, ao mesmo tempo, se você pergunta se elas são racistas, elas falam que não. Então, enquanto a maioria reconhece que existe, a maioria também declara que não é. Então, a gente é um país racista em que as pessoas não são racistas. E isso causa dificuldade no debate, porque a partir do momento que a pessoa acha que aquele problema não afeta ela, porque ela não é racista e ela é branca, então ela acha que aquilo é um problema que está além
em que ela não tem necessidade de debater o tema, de discutir, de intervir, de procurar formas de alterar o panorama de esse abismo, né, que a gente tem entre a população branca e a população negra. Eu acho que esse foi um dos fatores assim, sociais determinantes para manter a estrutura racista que a gente tem hoje, a falta de debate e a falta de as pessoas se reconhecerem como parte desse problema, né? Entender que é um problema social e que elas estão, sim, envolvidas, sejam elas declaradamente racistas ou não, sejam elas brancas ou negras. Indo até mais além, a gente tem como traço característico do racismo no Brasil a questão das pessoas não saberem exatamente se são negras ou se não são negras. Então, a questão da construção da identidade das pessoas negras no Brasil, ela é absolutamente diferente das construções de identidades em outros lugares, como nos Estados Unidos, em que ser negro significa descender de negros, né? Eles têm aquela política que a gente chama do one drop, seria uma gota de sangue é capaz de tornar a pessoa negra. Aqui no Brasil, a gente sempre teve critérios raciais relacionados à aparência física, que a gente chama de fenótipo. E o fenótipo, em sociedades mestiças como a nossa, ele pode causar bastante confusão. Então, a gente tem uma grande parte da população que é negra e não se vê como negra, ou que é branca e se vê como negra. Isso também pode acontecer. E isso causa imbricamentos na hora dos debates. E também justifica as pessoas que não querem olhar as situações em maior profundidade, de dizerem, somos uma sociedade mestiça, portanto, não pode ter racismo aqui, porque todo mundo é um pouco negro. Antigamente se usava aquela expressão, que é uma expressão terrível, que é todo mundo tem um pezinho na cozinha, que veio de uma expressão mais antiga, que era todo mundo tem um pezinho na senzala. Então, essa falta de localização de quem é o negro durante a nossa construção identitária aqui também dificulta que se façam debates. E aí, somados a essa questão do racismo estrutural, a gente tem uma grande panela de dúvidas. Vocês estavam falando sobre essa questão das cotas, né, das políticas públicas de ação afirmativa. A partir do Estatuto, isso se tornou obrigatório? Deixar ficar falando. O que o Estatuto faz, na verdade, que é a grande crítica que a gente faz, a todas essas alterações que o projeto recebeu, até o projeto final do que realmente foi promulgado, essas alterações, o que elas fizeram? Houve uma perda de densidade muito grande no Estatuto. Então, muitas questões que eram para ser obrigatórias, elas viraram como propositivas, como assim, o verbo que se usa geralmente no decorrer do texto do Estatuto é incentivar, fomentar, sabe? Então, um dos termos que eu lembro que é obrigatório é o ensino de história da África, e isso já está na outra lei. Então, não foi uma alteração, assim, um avanço, digamos, do Estatuto. Em geral, o Estatuto ficou com esse caráter mais de incentivo a que ações afirmativas sejam instituídas tanto pelo poder público, né, quanto pela iniciativa privada, que as pessoas negras tenham, por exemplo, facilidade a crédito para poderem ser microempreendedores, empreendedoras, mas isso está sempre num caráter de incentivo, não num caráter obrigatório. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem do Estatuto. Quando você não tem um caráter vinculante, que as instituições, sejam públicas, sejam privadas, necessariamente tenham que cumprir, e isso já dificulta um pouco a efetividade, porque aí você deixa uma margem de discrecionalidade para que as pessoas e os governantes cumpram de acordo com aquilo que eles acreditam que deve ser. Então, essa é uma das dificuldades que eu identifico, assim. Tem algo para complementar, Thaís? Acredito que a gente possa pensar que, mesmo de todas as alterações que o Estatuto sofreu,
talvez essa questão das cotas, associada a uma outra questão na saúde, que foi o racismo como determinante social de saúde, foram os maiores golpes. No momento da promulgação do Estatuto, a gente ainda não tinha a lei de cotas, né? Então, se viveu um período de dúvida bastante grande, porque as ações afirmativas elas vinham sendo discutidas amplamente em razão do Estatuto e sofreram um baque. Esse baque acabou se refletindo depois na própria lei de cotas, que veio muito diferente daquilo que os movimentos vinham debatendo. Os movimentos debatiam inclusão racial e social, mas de maneira desconexa, já que cada uma tinha uma função diferente. E isso era muito debatido à época do Estatuto, e não passou. E depois, na discussão da lei de cotas, voltou-se a isso, só que numa discussão conjunta. Então, acredito que era isso que eu poderia somar. E também, na realidade, a questão da divisão do dinheiro, o como ficou estabelecido que os entes federativos dividiriam verbas e destinariam verbas para políticas de promoção, inclusive de ações afirmativas, que foi incluído num primeiro momento e no final acabou ficando apenas como sugestão de que os entes indicassem que fariam algum tipo de gasto, mas sem nenhum tipo de destinação obrigatória. E aí, pensando nesse contexto, já que vocês falaram que tem esse caráter de incentivo, né, não é obrigatório, se a gente pensar no nosso cenário político atual, do nosso governo atual, como que está esse panorama? Como que está essa questão desses norteadores legislativos do Estatuto? Eles estão sendo preservados? Né? Então, até queria que vocês falassem um pouco mais sobre essas políticas públicas, né? Porque a gente sabe que tem as cotas no serviço público, nas faculdades, a obrigatoriedade da Lei 10.639. O que mais que tem? Se vocês puderem falar um pouco sobre elas e sobre como que está sendo respeitada ou não, como que está a situação nesse momento. Então, o Estatuto, um ponto também que era um avanço considerável, era que ele instituía o Sistema Nacional, um Sistema Nacional de Combate à Discriminação, que a ideia era agregar vários órgãos do governo para trabalhar em conjunto, e quem coordenaria seria a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que era, logo no início, uma secretaria especial da presidência com status de ministério. Então, ela tinha ali poderes para conseguir articular esses grupos e formular essas políticas públicas. Depois, essa secretaria foi perdendo força e foi extinta em 2015. Hoje não existe essa secretaria, então não há um órgão específico que organize e que promova essas políticas públicas. Justamente, como não tem esse caráter de obrigatoriedade no Estatuto, muitas vezes isso fica a cargo da ideia, daquilo que o atual governo, né, entende como necessário ou não. Isso é um problema, porque aí você não tem uma política de continuidade, o que é muito prejudicial para qualquer política pública, né, na questão da igualdade racial, mais ainda porque a gente tem um déficit histórico aí de 100 anos em que não houve uma política pública nesse sentido, e aí quando estava começando as coisas a serem estruturadas, houve essa extinção da secretaria, então hoje não tem um órgão dentro do governo federal especificamente que esteja articulando as políticas. Isso, para mim, eu acho que é hoje um maior problema. Para além disso, aquelas políticas que foram institucionalizadas, como a política de promoção de saúde da população negra, e que não necessariamente dependiam do controle da CEPIR, também foram perdendo força, porque já não tinham mais a ver com os discursos assumidos pelos governos, que passaram a preferir tratar de outros temas. Eu acredito que um bom exemplo seja a questão do planejamento familiar. As políticas de saúde voltadas à população negra tinham como frente, muitas vezes, a questão do planejamento familiar, que nesse governo mais recente tem encontrado todo tipo de resistência, né? E
inclusive em questões muito simples e que já há muitos anos se tinha consensos, como a distribuição de pílulas anticoncepcionais ou de pílulas do dia seguinte. Então, tudo isso afeta diretamente a população negra. E passava pelas determinações de saúde, e hoje em dia tem sido completamente abandonado. A Ana Prola até comentou, ela está acompanhando a gente pelo Facebook, e comentou que não há um órgão, mas deve ter alguém que cuide deste assunto. Tem? Realmente fica aí a questionamento. Então, unitariamente, não. Não há, nesse momento, alguém que cuide nacionalmente de todas essas questões, como a CEPIR fazia. Hoje em dia, as políticas elas são mais esparsas. Agora, a gente tem que lembrar que o Estatuto ele era nacional, mas ele era aplicado também em níveis municipal e estadual. Então, em alguns estados, há entidades que controlam dentro do estado a atuação. Por exemplo, e em cidades também. A cidade de São Paulo tem, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, tinha até recentemente na Secretaria de Direitos Humanos, uma subsecretaria só para isso. Inclusive a Djamila Ribeiro, filósofa, bastante proeminente da comunidade negra, foi uma das subsecretárias. Mas nacionalmente a gente não tem mais alguém que faça esse tipo de controle. Sobre a questão, tem uma questão que eu tenho muitas dúvidas, que é o racismo é considerado um crime, mas muitas vezes a gente vê esses crimes sendo tratados enquanto injúria racial, né? Eu queria saber qual que é a relação disso com o Estatuto, e qual que são essas diferenças, né? Por que é considerado um crime fiançável ainda? Como que acontece esse processo? Então, o estatuto, ele estabelece, como a gente falava lá no começo, algumas categorias. Por exemplo, a categoria negro, ele estabelece a discriminação, mas ele não estabelece os crimes. Os crimes eles já estavam estabelecidos, tanto o crime de racismo quanto o de injúria racial, em outros documentos legais. Então, o racismo, ele tem uma lei própria, que é a Lei 7.716, de 89, e a injúria racial, ela consta do Código Penal, lá nos capítulos do crime contra a honra. Qual é a diferença deles? Que é o que muitas pessoas têm dificuldade de entender, pelo que, assim, chega a nós. A injúria racial, ela é pessoal. Ela é algo que é feito de uma pessoa contra outra pessoa. Ela atinge a honra subjetiva, ou seja, a honra individual daquela pessoa. Quando alguém te xinga, é você que se sente ofendido. Quando ela faz isso em razão da sua cor, xingou de macaco, ou qualquer outra coisa, cai dentro da injúria racial. Está acontecendo uma violação que é individual. O crime de racismo, no geral, ele é entendido como atingindo uma coletividade, né? Ela fere integralmente um coletivo. Então, ele é utilizado em outras situações. A gente tem aí não só da população negra, né? Qualquer população. Inclusive, a primeira aplicação do crime de racismo, a primeira aplicação, não, perdão. A primeira vez em que o crime de racismo foi debatido nas Cortes Supremas não se deu em razão das populações negras. Foi num caso envolvendo publicações antissemitas, em que a pessoa foi condenada por crime de racismo, por fazer e circular essas publicações. Isso lá em 2012. Então, qual é a questão? São crimes diferentes. Isso quer dizer que a injúria não seja racismo? Não, ela é racismo. O que ela não é o crime de racismo. Claro que assim, existem diferentes leituras, mas no geral a gente entende o quê? Que nos crimes, para que haja crime de racismo, eu tenho que ter algum tipo
algum tipo de ação que vá além daquela que fere a honra. Então, não é só xingar. Então, por exemplo, se eu não permito que uma pessoa negra entre num local, aí já é crime de racismo, porque eu estou impedindo-a de exercer direitos. E eu a impeço como coletividade, porque eu não estou impedindo aquela pessoa, eu estou impedindo os negros. Qual é o debate? Muita gente fala que quando eu xingo alguém de macaco, na realidade eu estou xingando todos os negros. Eu não acho que a pessoa deixe de ter razão. É uma lógica que se aplica, mas é uma lógica que dentro do direito penal ela não prospera. Então, sempre que forem xingamentos, algo que fira a sua honra, que te deixe mal, é injúria. Se for algo que te proíbe de exercer direitos, é racismo. Essa é a questão. E aí, no que o Estatuto colabora nisso? Ele colaborou para a gente entender ali o que é melhor, o que seria a discriminação. Mas com os crimes propriamente, ele não colabora muito daquilo que já se tinha. Quer complementar, Fran? Eu só queria acrescentar uma questão, nessa questão da criminalização, que é um instrumento pouco efetivo no Brasil, justamente por aquilo que a gente estava falando antes, sobre o aspecto do nosso racismo. Como o nosso racismo não é um racismo explícito, como acontece em outros países, ele é um racismo que a gente chama de implícito. A pessoa, se você vai procurar uma vaga de emprego, a pessoa não vai dizer, eu não vou te contratar porque você é negro. Ela simplesmente vai entrevistar outras pessoas e vai contratar a cor branca. Isso tem várias pesquisas que mostram, não sou eu que estou afirmando, tem várias pesquisas que demonstram isso, que a chance de uma pessoa branca ser contratada, se ela estiver concorrendo a uma vaga com uma pessoa negra, mesmo a pessoa negra sendo mais qualificada, a chance da pessoa branca ser contratada é maior. Então, é muito difícil você qualificar isso dentro do direito penal, entendeu? Porque se a pessoa não expressa essa preferência com base na cor, digamos assim, isso não tem como ser tipificado. Então, é uma grande dificuldade que a gente tem para demonstrar, né, que essa é uma atitude racista e fazer com que essa pessoa seja responsabilizada penalmente. Esse é um grande problema. O que tem se conseguido mais efetivamente é um digamos, um raciocínio ao contrário, tentar fazer com que alguns espaços, né, empresas, incentivem incentivar que essas empresas contratem pessoas negras, né, promovam as ações afirmativas. A gente tem que lembrar sempre que as ações afirmativas, elas não devem ser promovidas apenas pelo poder público. Aí, o poder público, ele tem uma obrigação, né, enquanto um Estado, de incluir as pessoas, mas a iniciativa privada também pode fazer isso, ela também pode, uma empresa pode estabelecer que vai contratar um percentual de pessoas negras, que vai incentivar a qualificação de funcionários negros que não tenham uma qualificação adequada, etc. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade na criminalização e, por isso, eu entendo que mais importante do que focar na questão criminal, né, é a gente justamente promover essas políticas de inclusão. Acho que é mais efetivo do que realmente a questão da criminalização por esse aspecto específico do racismo, que a gente chama de racismo à brasileira, é difícil de ser qualificado pelo direito penal. Então, nesse sentido, o estatuto pode ser visto como algo protetor, então, algo que pode ser recorrido. Sim, porque ele tenta alterar a sociedade de maneira mais estrutural e não pensando só em penalizações. Até porque é uma demanda muito grande dos movimentos negros que as penalizações sejam repensadas, né? E que o direito penal seja repensado. Se a gente para analisar tanto as cadeias como as próprias condenações, elas se dão em maioria para pessoas negras. Então, o debate sobre encarceramento é um debate que perpassa o racismo a todo tempo. E os debates mais avançados nesse sentido são sempre voltados para dizer que a gente tem que pensar em outras formas de resolver os problemas que não pelo direito penal. Porque o direito penal, diversas vezes, já se mostrou insuficiente para alterar as relações entre pessoas, né? Ele não tem uma função pedagógica,
e se mostra agressivo, sobretudo, com a população negra. Então, não era uma demanda negra de que as penalizações se dessem por via de criminalização. E o Estatuto, isso ele soube resguardar, mesmo na sua última versão, que foi pensarmos em uma mudança social mais ampla, e incluir negros na sociedade, e não só em penalizar aquelas pessoas que se recusassem a tratar de inclusão. E vocês acham que o estatuto e todas essas formas da gente buscar assegurar os nossos direitos chega para a população negra? Né? Porque eu sinto que ainda tem uma invisibilidade em relação a esse estatuto. Até volto para aquela questão inicial sobre, depois de 10 anos, né, o que a gente pode constatar em relação a esse estatuto na prática efetiva. Eu entendo que, em termos de números, assim, de estatística, à medida que teve mais efetividade foi a inclusão de negros no ensino superior. Não sei se a Thaís concorda comigo, mas eu acho que foi, assim, algo que realmente as pessoas, na prática, conseguiram ver. Hoje, você entra nas universidades, você vê que ela está mais plural, ainda que existam problemas de estrutura, de manutenção desses estudantes, porque a gente precisa também pensar em como manter esses estudantes na universidade. A universidade, historicamente, ela foi pensada para quem tinha dinheiro. Então, a partir do momento que tentou se alterar esse panorama, incluir também pessoas que não tinham recurso a esse espaço, toda a universidade tem que ser repensada, porque você tem que pensar, por exemplo, em ampliar o restaurante universitário, porque quem não tem dinheiro não vai poder se alimentar se não tiver um restaurante universitário, né, adequado. Você tem que pensar nas moradias estudantis, porque as pessoas que não têm condições de ter um outro lugar para morar vão precisar dessas moradias para conseguir concluir a sua graduação. Então, são outros aspectos que a gente precisa pensar. E isso, ainda que o Estatuto tenha vindo antes, eu acho que o que reforçou mesmo e o que permitiu essa alteração foi a lei que tratou especificamente das cotas no ensino superior. Essa lei é posterior ao Estatuto e aí ela sim tem um caráter de obrigatoriedade. E quando ela traz esse caráter de obrigatoriedade, é mais fácil, digamos, quantificar, né, essa alteração. Então, a gente realmente teve mais estudantes negros entrando na universidade, isso alterou o panorama de profissionais com ensino superior, então, consequentemente, o mercado de trabalho hoje está mais diverso. No entanto, os números mostram que as dificuldades para que as pessoas negras acessem o mercado de trabalho ainda permanecem grandes, né? Em especial se você for pesquisar cargos de chefia, cargos de liderança. Então, você tem hoje pessoas negras que conseguiram se formar graças às políticas públicas de inclusão, no entanto, as dificuldades para que elas acessem os espaços de liderança e de poder ainda são grandes. Então, por isso a gente precisa pensar para frente, né? Pensar a questão da pós-graduação, né? As ações afirmativas na pós-graduação ainda hoje são muito frágeis, não existe uma obrigatoriedade, então isso é deliberado pelas universidades, dentro das universidades, pelos cursos de pós-graduação específicos, cada programa tem a sua forma de ingresso, e a maioria não contempla ações afirmativas, então a gente tem que pensar hoje, para além, outras formas, né, outras políticas. E as ações afirmativas também nos concursos públicos federais se tornaram obrigatórias também por uma outra lei, que não é o Estatuto. Mas também, né, a partir, dando, digamos assim, uma continuidade à ideia que o Estatuto trouxe, né, mas daí com caráter vinculante. Então, as leis de cotas no serviço público, ela é mais recente, então eu entendo que ainda não conseguiu promover uma alteração, assim como a de cotas na universidade, que é mais antiga, e também muitas universidades, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná já adotava cotas antes da lei, porque como isso também poderia ser deliberado pelo Conselho Universitário de cada universidade, a UFPR e outras universidades, elas implantaram antes mesmo da lei. Então, hoje você já consegue ver o resultado disso, né? Como as cotas foram implantadas lá em 2004, e depois tiveram caráter de obrigatoriedade com a lei, você já tem os estudantes, né, como eu e a Thaís, formados por esse
por esse sistema e que já estão, digamos, ascendendo ao mercado de trabalho. Agora, com relação às cotas de serviço público, eu acho que ainda, como são mais recentes, ainda vai um tempo para a gente poder sentir, né, uma alteração do panorama. Hoje a gente já tem os cargos públicos, em regra, ocupados por pessoas brancas. E um exemplo que eu queria trazer, que foi bem interessante, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, fez um seminário esse mês, falando sobre o perfil dos magistrados. E essa pesquisa, já havia uma pesquisa anterior, né, de 2012, se eu não me engano, mostrando que os magistrados, em geral, no Brasil, são homens brancos, de classes altas. E aí, com base nessa pesquisa, foi feita uma resolução implantando cotas no concurso da magistratura, né, no concurso para ser juiz. E essa resolução é de 2015. E até hoje, nós estamos em 2020, 5 anos já de implantada essa resolução, não houve uma alteração fática nos concursos da magistratura. Por quê? Porque demanda uma preparação para um concurso desse nível, demanda uma estrutura que, em geral, a população negra no Brasil ainda não tem. Mesmo estando formada já, demanda dinheiro para poder fazer provas, para poder fazer cursos, poder comprar material didático, livros que são caros. Então, toda essa estruturação ainda é um obstáculo para a população negra. Então, um dos dados que o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apresentou é que se a gente mantiver, mesmo mantendo a política de cotas nos concursos da magistratura, para atingir 20% de magistrados negros no Brasil, a gente vai demorar aproximadamente até 2050. A gente está falando de 20%. A gente não está falando nem de 50%, nem de 52%, 56%, que é a porcentagem de população negra, né? E se fosse para a gente ter a magistratura representando a população efetiva do nosso país, a gente teria que ter pelo menos 50% de magistrados negros, o que não se atinge hoje e que não vai se atingir tão cedo, né? Porque esses dados demonstram que para atingir 20% a gente ainda vai levar 30 anos. Então, eu acho que esses dados só demonstram o quão ainda é desigual a nossa sociedade, né? E o quanto, ainda com o estatuto, ainda com essas leis, com as resoluções que determinam a inclusão de negros, a gente ainda tem dificuldade, o quanto que a gente ainda precisa avançar. Acho que tem mais uma questão que vale a pena ser levantada, que foi trazida pelo Estatuto, que é a questão do respeito às religiões de matriz africana. O Estatuto foi o primeiro marco legal a trazer esse debate, colocando a necessidade do respeito ao culto, à liberdade de culto, e, claro, é também um dos pontos em que se tem mais dificuldade de cumprir. A gente tem constantemente ataques a espaços religiosos negros. Curitiba recentemente passou por uma situação dessas, se não me engano, em Colombo. Colombo é região metropolitana, né, de Curitiba. E o cumprimento tem sido muito difícil. E nem era algo tão majestoso, né? O que se diz ali, respeito às religiões, mesmo assim tem tido problema. Mas já foi um grande marco tê-las reconhecidas como religião e que fosse exigido um tratamento tal qual é dado às demais religiões. E o mesmo quanto à desigualdade de gênero, né, atrelada à questão racial. Né? Não sei se a Franciele pode falar mais sobre essa questão para a gente, né, se a gente já tem essa disparidade em relação à questão racial, somada ao gênero, a gente tem algo ainda mais preocupante, né? Sim, todos os indicadores, né, demonstram que a gente tem uma hierarquia social em que as mulheres negras, justamente por sofrerem racismo, por sofrerem machismo, elas têm uma dificuldade de acesso muito maior aos espaços, inclusive nos cargos públicos, né? Isso se reflete nas políticas públicas. A partir do momento que você não tem as pessoas, mulheres, negras, ocupando esses espaços, dificilmente você vai ter pessoas pensando, né, em propor políticas públicas para essa população específica. Então, isso é algo que se reflete em vários âmbitos. Um exemplo
é o que eu trabalho, que é a violência doméstica. Enquanto o feminicídio de mulheres brancas, né, segundo os dados do mapa da violência, caiu nacionalmente, o feminicídio de mulheres negras subiu, aumentou, tem aumentado. E isso é um dos exemplos que mostra que as mulheres negras têm mais dificuldade de acesso para fazer, por exemplo, uma denúncia de violência doméstica. Hoje, um exemplo que eu dou, a questão da educação. A gente tem a maior parte da população negra hoje no Brasil sem acesso à educação adequada, porque não tem meios de internet, porque há uma exclusão tecnológica muito grande no Brasil. E, ao mesmo tempo que hoje, né, as pessoas precisam de internet para tudo, não é mais um luxo, né, uma necessidade para realmente acessar os mecanismos públicos. Se as pessoas não têm, elas estão fadadas a não exercer vários direitos, como o direito à educação, né? Hoje, para você poder fazer uma denúncia, por exemplo, a questão da violência doméstica, ela pode ser feita através da internet, né? Mas se as mulheres negras não têm esse acesso ao computador, à internet, como que elas vão fazer, né? Se os órgãos não estão atendendo ao público, né, devido à pandemia. Um outro exemplo, com relação agora à pandemia, né? Existe um perfil, né, muito nítido nas pesquisas, que quem está morrendo mais é a população negra. E com relação à mulher negra, algo que é bem simbólico é o fato de que a primeira pessoa que morreu no Brasil, que se tem registro pelo menos, foi uma empregada doméstica negra, né, que foi contaminada no Rio de Janeiro, na verdade, não no Brasil, mas no Rio de Janeiro, né, Thaís? A primeira mulher... Foi um caso no Rio de Janeiro, a patroa voltou de uma viagem no exterior, contaminada, ela e o marido, e já sabendo que estavam contaminados. Não, mas pode contar a história. Que eu achei que fosse o primeiro caso da história do Brasil. Primeiro mas caso também, né? Não deixa de ser. O primeiro caso foi esse, a patroa e o da patrão pandemia. faziam com que ela trabalhasse com EPI que não era de qualidade, ela acabou se contaminando, os patrões melhoraram, estão bem, e ela faleceu. Foi o primeiro caso da pandemia. E se a gente pegar esse contexto da pandemia, né, quantos casos, né, esse que vocês estão falando foi o primeiro, e aí a gente tem essa sequência de casos de, enfim, genocídio da juventude negra por parte da polícia, temos a morte daquele menino que caiu, né, do edifício, na mesma situação em que a mãe estava a serviço da patroa, uma situação que nos remete aí aos tempos da escravidão. E eu queria que vocês falassem um pouco mais, a gente já está no fim, já está encaminhando, né, para o fim, mas ainda temos tempo para falar um pouco sobre isso, sobre o quanto essas lógicas desse passado escravagista ainda permeiam as nossas relações sociais, as tensões raciais do nosso país, e também sobre o futuro do Estatuto, né? O que vocês acham que pode ser ampliado, modificado, enfim, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Qual que é a opinião de vocês? Opinião não, né? Com base aí na formação e especialidade de vocês. Eu acredito que a gente vive um momento interessante em que a gente tem uma realocação do debate das relações raciais. Eles ganharam, é um debate que ganhou muito destaque, e é o momento de realmente encarar todos os efeitos que as tensões raciais dos últimos 500 anos tiveram e ainda tem na nossa sociedade. O que só pode ser feito através da conscientização e educação. Como a gente falou aqui, existiu durante muito tempo um mito de que não se tinha racismo no Brasil, de que as relações raciais aqui eram pacíficas, calmas. E a gente sabe que essa não é a realidade. Uma vez que a gente identificou que essa não é a realidade, é o momento de pensar em como pacificá-las
no sentido de tornar a todos iguais, e daí não uma igualdade legal, mas uma igualdade real, igualdade isonômica. Como diz o próprio nome do evento, igualdade racial é para valer? Tem que ser. Como é que a gente faz isso? Através da educação. O estatuto, ele fica, eu acredito, como ele deve ser usado como símbolo, mas também como instrumento de mostrar que essas relações elas têm que ser pensadas, tensionadas e debatidas em todos os espaços, né? O estatuto ele serve para que a gente mostre, olha, estruturalmente temos um problema no Brasil. Esse problema ele tem que ser enfrentado. Aqui a gente tem uma série de formas em que ele pode ser enfrentado. Vamos enfrentá-lo? Acho que a questão é essa, é trazer o que a gente tem que tirar do estatuto é isso. Ele pode até ser um catálogo de sugestões, mas essas sugestões elas têm que ser pensadas e colocadas em prática. E se não colocadas em prática, tem que ser justificado porque não se está fazendo isso, serem feitas outras ações. Então, para mim, o futuro do estatuto é muito isso, é um futuro que relembra um pouco o passado dele, que é ser um norte nos debates que a gente vem fazendo. Quer falar, Fran? Não, concordo, acho que é isso. Ele é né, uma carta ali de intenções que a gente precisa reivindicar agora concretizando, né? Ele dá um norte e, assim, a gente tem um problema no Brasil que é a efetividade de leis, né? Eu acho que esse não é o problema só do estatuto, esse é o problema de várias leis que muitas vezes a gente não consegue instrumentalizar. E uma das nossas dificuldades para instrumentalizar é a questão financeira orçamentária, né? O estatuto, justamente, eu acho que talvez esse tenha sido um problema, quando ele deixou aberta essa questão financeira orçamentária, ele, né, dificultou a efetividade, porque a gente sabe, se não tiver dinheiro, as coisas não acontecem, né? Por exemplo, para você incentivar empresas a contratarem pessoas negras, você tem que dar incentivos fiscais, tributários, né, que elas realmente, infelizmente, por bondade, eu não acho que dificilmente se alteraria esse panorama, né? Ou, por exemplo, quando você vai ali discute a questão de incentivar empreendedores negros, também é necessário que tenham financiamento, que hajam programas específicos de financiamento, e tudo isso demanda dinheiro. Acho que o que a gente precisa lutar hoje é pelo orçamento, né? Pelas discussões orçamentárias, que tendem a ficar ainda mais difíceis nesse problema, nessa questão da pandemia, e no pós-pandemia, com problemas econômicos, né? Uma crise econômica provavelmente a gente vai enfrentar nos próximos anos. E a tendência, infelizmente, é que realmente se tire dinheiro daqueles programas, projetos que não têm uma obrigatoriedade, né? Aquilo que é obrigatório não tem como o administrador se desvencilhar, mas aquilo que não é, muitas vezes, é o que é deixado de lado quando precisa fazer algum ajuste fiscal. Então, essa é a nossa dificuldade agora também, lutar para que haja, né, financiamento público dessas políticas quando necessário. Tem uma pergunta aqui, acredito que ela tenha sido enviada enquanto a gente estava falando sobre como que a pandemia está atingindo as mulheres negras em especial, né? Que é do Francisco Malmo. Eu sei que a gente já passou por isso, mas para responder a questão dele, ele colocou que leu muitos textos apresentando o quanto a crise do Covid no Brasil avoluma a violência racial e de gênero, e vários materiais apresentavam o modo como toda a situação do corona sobrecarrega mulheres negras e as faz uma linha de frente atualmente. E aí ele queria que vocês compartilhassem mais sobre essa questão das mulheres negras na linha de frente nessa situação da pandemia. Eu acredito que a gente pode começar a pensar isso a partir do exemplo do estado do Pará, em que o governador colocou como essencial o trabalho doméstico. Acredito que vocês vão se lembrar disso. Qual é a questão? Quando a gente pensa em serviços essenciais no Brasil, e aí no serviço de saúde, nos serviços de limpeza, esses serviços são majoritariamente desempenhados por pessoas negras, sobretudo por mulheres negras. E essas mulheres não puderam parar no momento em que todo
o restante do país parou, não foi uma opção parar. Além disso, serviços que não são efetivamente essenciais foram considerados essenciais. E esses serviços também abrangiam mulheres negras. São serviços servis, no geral, né? E isso deixou boa parte da população negra, e sobretudo das mulheres, absolutamente vulnerabilizada. É importante a gente lembrar que entre lares de pessoas negras, em sua maioria, eles são chefiados por mulheres que se convencionam chamar mulheres sós, né? Então, mães que não têm maridos, mães que têm filhos e não têm esposo. Essas mulheres tiveram que seguir trabalhando nesses empregos que a gente mencionou e também nos empregos informais. As mulheres negras, elas são a maioria das empregadas informais. Então, aqueles trabalhos que a gente costuma ver na rua, a venda, o antigo mascate. Isso trouxe para as mulheres negras também um número muito maior de vitimização fatal. A gente acompanha os números, a maior parte das pessoas que morrem são mulheres negras aqui no Brasil. Tanto é assim que o exemplo que a gente deu, justamente da primeira morte, foi de uma mulher negra. Para além disso, a gente tem a questão do próprio trabalho doméstico interno, né, de mulheres negras realizando esses trabalhos em casa e agora tendo que lidar também com a questão dos filhos em casa. Muitas são mulheres solteiras e muitas têm maridos, mas os maridos não ajudam. E aí entra no recorte de gênero que a Fran fez há algum tempo. Outras tiveram que. Muitas mulheres negras vivem em situações de lares multigeracionais, que são aqueles lares em que tem avós, filhos, netos, bisnetos. Esses lares também foram afetados pela pandemia, e se as mulheres negras tiveram, em grande parte, que seguir trabalhando, elas expunham muitas pessoas com esse trabalho, em diferentes idades. Isso também gerou uma mortalidade muito grande. Se a gente pegar o exemplo aqui do Rio, bairros que têm população negra mais ampla tiveram um número de mortes muito maior. A comparação que foi feita aqui, uma das comparações, e eu vou pedir desculpas porque eu não lembro em qual dos períodos que saiu, mas se eu não me engano, foi no mês passado, você tinha uma discrepância de 30 mortes a cada 100 mil habitantes na Maré, ao passo em que no Leblon essas mortes eram menos que uma. Assim, isso tudo é reflexo de uma série de fatores, que inclui o fator social, sim, mas também inclui um recorte racial. Outro ponto que eu acho interessante é colocar também que, ainda que o estatuto diga que ali que as pesquisas, né, devem fazer esse recorte de gênero e de raça, foi necessária uma ação da Defensoria Pública da União para que os dados referentes ao Covid fossem divulgados fazendo esse recorte de raça e de cor, porque no início da pandemia não era feito esse recorte, então a gente não teria como saber quem eram as pessoas que estavam morrendo. Então foi necessário acionar o Poder Judiciário, uma intervenção judicial para que fosse feita essa divulgação. Então, acho que é bem significativo isso, do quanto que a gente ainda precisa pressionar para dar efetividade ao Estatuto. Tá certo, eu acho que muito foi dito, muito foi esclarecido sobre o Estatuto, que esse ano completou aí os 10 anos de existência. Existe um longo caminho ainda para percorrer, mas eu acredito que estamos lá. Queria agradecer, não sei se a Franciele caiu aí, ou se... Acho que ela saiu, voltou. Queria agradecer a presença de vocês duas, por ter compartilhado o conhecimento de anos de estudo com a gente. Foi muito significativo. Queria agradecer também a participação das pessoas, quem está aí acompanhando, assistindo. E é isso, né? Essa live vai ficar disponível na página do Facebook do museu. E é isso, basicamente. Obrigada, Wagner, por ter feito essa tradução simultânea. E até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigado.
E... Agora a gente sai. Tchau, gente. Até mais.